Oi pessoal, tudo bom? Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês de novo sobre meus 25 anos. Para quem não sabe, eu fiz aniversário ontem, dia 7 de setembro, e completei então um quarto de século aí, né? 25 anos. Eu queria falar com vocês sobre algumas coisas que eu tenho aprendido. Esse último ano foi, sem dúvidas, o melhor ano da minha vida, em que eu pude realmente conhecer um pouco mais a Deus, ficar mais perto dele, entender mais sobre ele, tive muito mais interesse pela palavra. E eu comecei a pensar sobre o que eu poderia trazer para vocês, do que eu aprendi nesse último ano. E eu realmente aprendi uma coisa que eu não estava me dando conta antes, que era tão importante, e que eu acredito que você talvez também não tenha se dado conta até hoje. Bom, a gente sabe que todas as coisas que existem foi Deus que fez, e Ele criou todas as coisas com leis. Ele fez leis naturais, por exemplo, eu sempre falo sobre isso, que a questão da lei da gravidade é uma das leis mais claras para nós. Se você soltar um objeto, óbvio, ele vai cair no chão por causa dessa lei. Mas existem outras leis que a gente desrespeita, e uma delas é a questão de honra pai e mãe. E era uma lei que eu tinha muita dificuldade de entender. Eu não queria honrar meus pais, essa é a questão. Eu não queria mesmo. Eu falava, meu padrasto, ele não está nem um pouco interessado no meu bem. Minha mãe não escolheu ficar comigo, escolheu ficar com ele. Por que eu agora tenho que honrar essas pessoas? Isso não é justo, era isso que passava pela minha cabeça. Só que quando eu fui me aproximando das escrituras, entendendo o que elas de fato dizem e quem Deus de fato é, eu comecei a entender que não é bem esse ponto de vista de justiça. Deus é justo sim, com certeza absoluta, Ele é totalmente justo. E Ele é totalmente bom também. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar no cargo de liderança, de liderar alguém, ou então se você já é pai. Mas assim, eu não sou mãe ainda, mas eu fico imaginando se em algum momento eu fosse mãe e provavelmente eu falhasse com meu filho, porque isso vai acontecer, né? Todos nós falhamos. Se esse filho não me honrasse como mãe. Porque assim, um pai e uma mãe, eles vão contribuir com certeza absoluta para a tua existência, mesmo que eles tenham se esquecido de você, mesmo que eles tenham abandonado você. Porque a gente existe por causa do material genético de duas pessoas que se encontraram e surgiu você. Não tem como isso acontecer de outro jeito, tá? Então a gente precisa sim honrar as pessoas que contribuíram com a nossa existência de alguma forma e com as pessoas que contribuíram com o nosso crescimento. Às vezes são os pais adotivos, às vezes são líderes espirituais, às vezes são amigos, são parentes, quando não são de fato os pais biológicos. E quando Deus me mostrou isso, eu consegui entender a bondade dele, a misericórdia dele, para a gente realmente conseguir colher benefícios. Porque Deus fala nos 10 mandamentos, honra o teu pai e tua mãe, para que te vá bem e para que prolongue-se os seus anos na terra. Mas eu acredito que não é só prolongar anos, do tipo, viverei mais de 100 anos. Não, é você viver uma vida boa, tranquila, agradável. E às vezes a gente não quer honrar, a gente não quer mesmo, a gente está decidida a não honrar, do tipo, ele não sabe o que está falando, não sei o quê. Eu já fui muito estúpida com a minha mãe, eu já fui grossa com ela, e eu fico olhando para trás hoje com vergonha, pensando, meu Deus, por que eu fiz isso com ela? Por que eu tratei ela desse jeito? Sabendo que, gente, eu cresci dentro dela, ela me amamentou, ela me viu crescer, falar as primeiras palavras, ela me incentivou, me estimulou. Quando eu não tinha condição de me manter, foi ela que me cuidou. Por que em algum momento eu me levantei para falar alguma coisa contra ela? Porque eu me senti injustiçada, qualquer outra coisa, mas eu me esqueci. Porque óbvio, né, a gente não guarda essas memórias. Mas eu me esqueci daquilo que ela tinha feito por mim antes. E o que Deus quer é que a gente tenha sempre um espírito de gratidão por alguém que cuidou de você quando você não podia cuidar de você mesmo. E o que eu acho mais incrível é que todo mundo que está pisando nessa terra hoje passou por esse processo de crescimento e em algum momento dependeu de alguém. Será que a gente está honrando as pessoas que a gente precisa de fato honrar? E honrar é o quê? Escutar, obedecer, mesmo que a gente não entenda temporariamente, porque assim, eu lembro de quando eu era adolescente, eu ficava, mas isso aqui não faz sentido, não sei o quê. Mas depois que eu cresci, eu vi que fazia sentido. Eu queria muito um gato. Porque queria um gato. Minha mãe, não, quando você tiver tua casa, você vai ter o gato. Aí agora eu tenho gato. Mas eu fico pensando se eu tivesse um dia alguém dentro da minha casa me dizendo que queria porque queria fazer alguma coisa que eu realmente não aprovava. Provavelmente eu não ia concordar com essa pessoa. Né? Então a gente precisa compreender um pouco mais os nossos pais. Eu me lembro que eu estava um dia num café Mafalda, com a minha amiga, com a Marina. E daí a gente comeu, conversou e tal. E daí na saída tinha um potinho
com várias tirinhas. E daí eu peguei uma tirinha e ela pegou outra. Eu nem lembro o que estava escrito na minha, mas eu lembro que na dela tava assim, a Mafalda e o irmãozinho mais novo e o pai deles dando uma bronca no irmãozinho mais novo. E daí ele ficou triste, assim, a Mafalda olhou para ele e falou: calma, não fica assim. Eles ainda estão aprendendo a ser pais, eles não sabem direito, não precisa ficar assim, seja mais compreensivo com eles. E daí na próxima tirinha aparecia o pai deles assim com uma cara de nossa! E eu comecei a pensar sobre isso, sabe? Porque não tem curso de ser pai ou ser mãe. Não tem pós-graduação, não tem preparatório para isso. Você simplesmente se desenvolve dessa forma, né? Tendo o filho e criando ele aos poucos. Então assim, talvez você não vá ter filhos, mas talvez em algum momento você vai liderar alguém. E o mínimo que você espera dessa pessoa é que ela realmente te respeite, te escute, porque você tem mais experiência do que ela. E mesmo que em algum momento você erre com ela, que você vai errar, você ainda espera que ela reconheça tudo aquilo que você fez por ela. Então eu acredito que esse é o nosso papel como filhos, e todo mundo também é filho de alguém, de honrar os nossos pais, de olhar aquilo que eles fizeram por nós e de realmente se esforçar, né, para honrar eles de modo consciente. Não sei se eu consegui deixar isso claro para vocês, mas é que às vezes como a gente não quer, a gente precisa fazer isso de modo consciente. E depois que eu tive essa percepção, eu comecei a olhar para minha mãe com outros olhos, com muito mais compaixão, com muito mais compreensão e entendendo que em algum momento eu também vou estar num lugar muito semelhante ao dela. Eu acredito que eu já falei isso aqui anteriormente, mas é um versículo que me marca muito, que diz assim, que tudo aquilo que a gente semeia, a gente certamente colherá. Não sei como que você tem tratado seus pais, não sei se você já entendeu, já percebeu essa questão de honrar e de não honrar, mas o que eu sei, se você não tem honrado, você vai colher os frutos disso. E tenho certeza que você não vai querer colher depois. E graças a Deus que eu consegui perceber isso a tempo. Porque em algum momento eu vou colher também frutos dessa honra ou dessa desonra. E o que eu quero que você realmente absorva é assim, faça aquilo que Deus te mandou, porque Ele é verdadeiramente bom. Ele nunca, mas nunca, e pode ser alguma, vai te pedir para fazer alguma coisa, mesmo que isso te custe para o seu próprio mal. Ele vai te pedir para o seu próprio bem, tá? Então essa é a minha palavra para vocês hoje. Eu tô aqui sempre à disposição de vocês. Um beijo.